Olá, boa noite a todos. Eu tentei colocar no grupo da página da Síndrome do Pânico, mas eu não estava entrando, não estava conseguindo entrar, Neuza. Então, eu estou fazendo aqui no meu perfil que eu consegui. Vamos ver se vai dar certo hoje, né? Espero que todos estejam entrando aqui agora. Hoje nós estamos no nosso 10º encontro online. E eu vou estar respondendo a todas as perguntas que vocês colocaram também na página do grupo da Síndrome do Pânico. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, boa noite, Márcia. Boa noite, Bruno. Agora vocês estão entrando aqui. Então, assim, avisa o pessoal do grupo da página da Síndrome do Pânico que eu tentei começar o vídeo lá também, mas acho que não estava conseguindo, Neuza, viu? Avisa a Neuza também da página que não estava conseguindo entrar e fazer o vídeo ao vivo também, né? Na página da Síndrome do Pânico. Mas vamos fazer por aqui também, tá? E aí eu vou estar respondendo a todas as perguntas que desde o comecinho do mês, né, vocês começaram a colocar de dúvidas a respeito de transtornos mentais, né? E aí eu vou estar explicando um pouquinho. Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Algumas pessoas já me conhecem, né? Nós já estamos nesse 10º encontro online. Meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo há mais de 34 anos e atendo vários transtornos mentais, como a síndrome do pânico, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, TAG, que seria o transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, fobias, depressão, estresse. Então, assim, eu vou estar falando um pouquinho, respondendo essas dúvidas, que muita gente me perguntou o seguinte: a pessoa que tem, por exemplo, a síndrome do pânico, quais são esses sintomas, né? O que acontece às vezes no corpo também da pessoa, né? Então, um pouquinho da depressão também, que eu vou estar falando, tá? Dentro da síndrome do pânico, acontece um desequilíbrio químico no cérebro, tá? Então, os sintomas que a pessoa realmente sente são reais, tá? Não é que, assim, vem do nada esses sintomas. Então, dá uma taquicardia muito forte, né? Às vezes a pessoa sente tremores nos braços, às vezes nas pernas também. Tem uma dificuldade muito para respirar, né? Às vezes, assim, sente uma angústia, né? No peito, um sufocamento. De repente, a pessoa, às vezes, não consegue enxergar direito, não consegue ouvir direito também. Os 5 sentidos, eles ficam mais aguçados, por isso que, às vezes, a pessoa não consegue enxergar direito. Sentir, às vezes, o olfato fica deficiente, o paladar também, né? As extremidades ficam frias. A pessoa transpira muito naquele momento do ataque e a pessoa acha que ela vai morrer. Não tem outra explicação, né? Por isso que a gente coloca o nome de síndrome do pânico. Então, é um pânico que a pessoa vai estar sentindo, né? Na verdade, assim, é uma sensação muito ruim que a pessoa vai estar sentindo naquele momento. E aí não vai conseguir sair e ela vai morrer, né? Geralmente a pessoa acha que vai ter um infarto, que o principal seria o problema maior seria na região do coração, tá? Então, assim, o que acontece? Se a pessoa sente um sintoma, tem um ataque hoje, né? Então, aí daqui uns 15 dias ela vai ter novamente um outro ataque. Então, ela estaria no grau leve. A pessoa ainda consegue sair de casa, a pessoa consegue ir até o trabalho, né? De repente, assim, se a pessoa sente uma crise hoje, tem esse ataque com esses sintomas que eu coloquei para vocês, 4 desses sintomas já se caracteriza como a síndrome do pânico, tá? Se de repente ela tem um ataque hoje e daqui sei lá, uns 2 dias ela tem novamente um ataque, tá? Aí o que vai acontecendo? Ela vai piorando cada vez mais, né? Por isso que é importante procurar ajuda o mais rápido possível, tá? Então, ela sente, por exemplo, esses 4 sintomas ou mais, e aí aquilo vai aumentando, e a pessoa começa a se sentir cada vez mais insegura. E aí tem um monte de efeitos colaterais que a gente coloca. Então, a pessoa começa a ter insônia, a pessoa começa a ter uma preocupação muito grande com os sintomas do corpo, começa a ter uma hipocondria, que de repente a pessoa acha que ela tem vários tipos de doenças, né? De repente a pessoa acha
que vai ter um problema de derrame, um problema de AVC, um problema cardíaco. Então a pessoa fica muito concentrada nos sintomas, né? Muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Quais são esses sintomas e quais seriam os tratamentos mais rápidos e mais adequados? Então, uma coisa que eu falo para vocês, gente, o transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico, ou o distúrbio do pânico, o que acontece? Você começa a ter esses sintomas agora e clinicamente você está normal, por exemplo, você não está com nenhum problema na tireoide, você não tem problema de asma, você não tem nenhum problema cardíaco. Então, o que vai acontecendo? Vocês vão aumentando cada vez mais essas sensações ruins, que são os ataques. O desequilíbrio químico no cérebro vai piorando cada vez mais. Por isso que há necessidade de fazer um tratamento com o psiquiatra. Por quê? O psiquiatra, ele vai dar o quê? A medicação necessária para vocês equilibrarem esses neurotransmissores, tá? Que tem esse desequilíbrio químico no cérebro, que seria a nossa serotonina, que ela equilibra o nosso humor, né? Que de repente a pessoa que está no processo de depressão também tem esse desequilíbrio químico também da serotonina muito forte, por isso que ela fica às vezes num humor deprimido, né? Aí o que acontece? Com esses antidepressivos, aí é utilizado, muita gente perguntou a respeito também de medicação, tá? É utilizado na depressão, é utilizado na síndrome do pânico, é utilizado nas fobias também, e é utilizado também no transtorno obsessivo compulsivo, que seria o TOC. Então, esses antidepressivos, eles vão estar equilibrando o quê? Os neurotransmissores do nosso cérebro, vai estar equilibrando quimicamente os nossos, o nosso humor, vai liberar mais a endorfina, vai liberar mais a dopamina, que são sensações que a gente sente de pré-anestésicos no nosso corpo, que dá um relaxamento geral no nosso corpo, tá? Por isso que é importante a medicação. Mas não é só a medicação. O que às vezes acontece, que as pessoas me perguntam, então tá, então eu tenho que só tomar medicação e eu vou me curar e pronto, não preciso fazer mais nada. Não é por aí, gente. Porque se fosse só a medicação, seria muito fácil, né? Por que precisa fazer a terapia? Porque tem algumas características da personalidade que a pessoa precisa ter um entendimento por que ela teve essa depressão. Por que ela teve, de repente, a síndrome do pânico? Por que ela teve essa fobia? Por que ela teve esse toque? E a partir da terapia, que é feita com psicólogo, que é importante, gente, isso. Procurem psicólogos que tenham o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, onde as pessoas realmente elas têm permissão para fazer um atendimento de terapia. Porque eu vejo muitos profissionais que às vezes não estão regulamentados, né? E às vezes estão fazendo, um tratamento que não seria muito adequado, gente. Então, vocês têm por obrigação, vocês irem atrás também do conselho e perguntar se aquele profissional ele é habilitado para fazer o atendimento com vocês, tá? Então, na terapia, o que vai estar acontecendo? Vocês vão ter todo o entendimento de toda a origem do porquê que vocês tiveram a depressão, o porquê que vocês tiveram o transtorno do pânico, o porquê que vocês tiveram a fobia, e começar a trabalhar a forma de começar a modificar a vida. Isso que é o mais importante no processo da cura. Muitas pessoas me perguntaram, mas Rosana, tem cura? Tem, claro que tem, gente. Na verdade, existem duas correntes dentro da psiquiatria. Uma corrente diz o seguinte, você vai ter esse problema o resto da vida, vai tomar medicação o resto da vida e não vai se curar. Vai ter apenas o controle, tá? Existe uma outra corrente dentro da psiquiatria que diz o seguinte, que eu concordo mais, e com certeza vocês também vão concordar comigo, que de repente a pessoa ela vai estar tomando a medicação, vai fazer a terapia para ela modificar o pensamento e modificar a forma como ela encara os problemas, a forma como lida com o estresse do dia a dia. Aí sim a pessoa se cura. Os profissionais às vezes têm medo de falar que existe a cura. Claro que tem a cura. Nesses mais de 34 anos de trabalho, eu já vi várias pessoas se curarem, gente. O que é a cura para a gente ter esse entendimento, tá?
A cura existe a partir do momento que vocês têm ansiedade normal, que vocês têm um estresse diário normal, só que vocês lidam com esse estresse de uma forma mais equilibrada. Vocês não vão somatizar mais no corpo as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Estresse todo mundo passa. Desde a hora que você sai de casa até a hora que você vai para o seu trabalho, você já pega um trânsito, você já pega pessoas nervosas, pessoas às vezes xingando no trânsito, né? Pessoas sem paciência, sem compreensão, é o que mais a gente encontra no mundo, né? Então, o que vai acontecendo? A gente vai ficando irritada. Só que a gente tem que lidar com essa irritação de uma forma totalmente mais adequada, mais assertiva. É não fazer com que essas situações externas na vida da gente vão interferir no nosso bem-estar físico e mental, tá? Isso que é o mais importante. A gente não tem que somatizar. O que é somatizar? Você tem a realidade, você está passando por aquele estresse e você joga, você não consegue lidar com essa realidade, com esse problema, não consegue lidar com esse estresse e você joga o quê? Para o seu corpo, tá? Então, tem alguns órgãos de choque que a gente fala que a gente elege, né, na vida, que a gente vai tendo várias doenças. Por exemplo, uma gastrite, pessoa que passa, de repente, sei lá, por um estresse, uma ansiedade muito grande, não consegue lidar com esse estresse, essa ansiedade. Ela vai jogar o quê? Para o estômago. Então, o que vai acontecer nesse estômago? O suco gástrico ele vai ficando mais ácido. Então, a pessoa ela vai adquirindo, de repente, uma gastrite, tá? Muitas pessoas me perguntaram também a questão do intestino, que está tendo muito problemas também no intestino, tá? Então, o que vai acontecendo? A pessoa ela vai jogando toda essa tensão do dia a dia, todo esse estresse, toda essa ansiedade para o intestino. Então, de repente, a pessoa começa até muitos médicos, né? Depois a pessoa indo nos médicos vai descobrir a síndrome do colo irritável. O que acontece? A pessoa começa a desenvolver diarreia, né? Então, de repente, ela vai passar por uma situação de estresse e ansiedade. Antes de sair de casa, a pessoa vai ter que ir várias vezes no banheiro. Por causa de tudo isso, em função do que, gente? Da ansiedade. Então, o foco está aí. Isso que a gente precisa ter esse entendimento. É a nossa ansiedade, como a gente lida com essa ansiedade, como a gente modifica o nosso padrão de pensamento. Não é só a gente tomar a medicação. Que eu vejo, às vezes, nos grupos, que de repente a pessoa fala, mas então eu estou tomando a medicação errada, então se de repente por muitos anos já tomei medicação, ainda não me curei. De repente a pessoa precisa se perguntar, será que ela fez uma terapia? Será que essa pessoa realmente ela entendeu o que aconteceu com ela no passado? É isso que a gente precisa ter esse entendimento. O que a gente é hoje em dia é uma somatória de tudo que ocorreu desde a nossa infância, adolescência até a fase adulta. Aí a gente consegue pegar o fio da meada, né? Essa linha de vida, essa linha de pensamento, para a gente ter um entendimento do porquê que eu estou me sentindo mal hoje. O nosso corpo é um alerta, né? É um alerta do quê? Da gente realmente perceber que alguma coisa não está bem. De perceber que, de repente, o meu comportamento ele não está sendo assertivo, ele não está sendo adequado, não está sendo equilibrado. E é por isso que é importante a gente buscar sempre ajuda o mais rápido possível. Tem muita gente, fizeram várias enquetes aí, né? Me perguntaram também, mas então só tomar medicação ou só fazer terapia, né? Ajuda. Então a gente precisa fazer uma somatória de todo esse tratamento, gente. A acupuntura também é importante, de repente tem muita gente que falou, mas de repente fazer algumas técnicas alternativas, tudo ajuda, mas o mais importante, o principal desses tratamentos que realmente vocês vão se curar, tá? Tem muita gente que fala, mas não tem um índice, lógico, você acha que os psiquiatras vão falar que vocês podem se curar? Você acha que os psiquiatras vão falar, não, realmente, sabe, você não vai precisar mais tomar medicação no futuro? Quando a pessoa ela retira a medicação, tem que ser sempre pelo médico. O médico que tem que ter a consciência de ir tirando aos poucos esse remédio do corpo da pessoa, porque são remédios fortes, são ansiolíticos, que na verdade um ansiolítico ele vai estar ajudando na hora do ataque do pânico, que a pessoa realmente ela vai se sentir mais relaxada, tá?
Na verdade, o antidepressivo ele vai estar equilibrando os neurotransmissores da serotonina, que equilibra o nosso humor, a noradrenalina, a adrenalina, tá? Então, na verdade, a pessoa está sempre sob um alerta muito grande. É uma atenção constante todos os dias, né? Então, isso que é ruim. A pessoa viver numa tensão, a pessoa viver numa angústia, a pessoa sempre achar que alguma coisa horrível vai estar acontecendo. O desgaste físico e mental é muito grande, tá? Então, realmente, essa pessoa ela precisa de ajuda. E os familiares também têm que ajudar, gente. Tem que conversar com os familiares, não tem que ter vergonha de falar, sabe? De repente, assim, geralmente as pessoas que têm, né, na verdade, o transtorno do pânico são pessoas perfeccionistas. Todo mundo quer ser, com certeza, né? Quem não quer? Quem não quer realmente fazer tudo perfeito? Quem não quer errar? Quem não quer fazer as coisas, né, dentro do que é, vamos dizer assim, cobrado às vezes pela sociedade? Todo mundo quer, né? Só que a gente extrapola um pouquinho, né, essas características. Então, na verdade, o que vai acontecendo? A gente vai se cobrando muito todos os dias. Essa cobrança interna, gente, isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo em todas as lives que eu faço aqui com vocês. Vocês precisam diminuir essa cobrança interna. Não precisa ser perfeito. Né? Começar a se questionar sobre essas questões. Por que eu preciso ser perfeita? Por que eu preciso tirar 10 em tudo? Por que eu não permito errar? A vida é um aprendizado. Né? A vida realmente é dia a dia que a gente está aprendendo. Não adianta a gente abraçar o mundo de uma vez só, a gente querer fazer tudo num dia só e querer aprender tudo, às vezes no mês, que de repente uma pessoa às vezes leva meses para estar aprendendo. A gente precisa se permitir viver. O que é viver, gente? É estar presente, é estar consciente todos os dias. E isso é importante vocês também estarem trabalhando com seus profissionais, com seus psicólogos. Eu espero que todos que estejam aqui presentes me ouvindo hoje realmente vão entender isso que eu estou falando, tá? De vocês não ficarem se cobrando tanto, gente. A cobrança é a pior coisa que existe. Ou, de repente, a gente começar a fazer coisas que a gente não está com vontade de fazer. A gente vai muito pelo lado racional. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu não tenho que fazer nada. O que a gente precisa começar a entender? A gente precisa começar a ouvir o nosso sentimento. O que meu coração está dizendo? Eu quero, de repente, fazer determinada coisa? Se eu achar que eu não quero, eu não vou me obrigar a fazer. Porque isso vai gerando uma ansiedade muito grande, isso vai gerando uma tensão muito grande. E é lógico que vocês vão sentindo dores físicas, com certeza. Dores musculares, dores de cabeça. Muita gente me perguntou sobre essa questão de dores de cabeça. Então, isso é normal dentro do pânico? Claro que é normal, né? Então, de repente, assim, quanto mais tensão vocês tiverem, quanto mais ansiedade vocês ficarem, mais dor de cabeça vocês vão ter, mais dores no corpo, mais desequilíbrio no estômago, desequilíbrio no intestino, né? Vocês de repente começam a ter um refluxo, vocês se alimentam de uma maneira errada, né? Se alimentam muito rápido também, tem que ser coisas muito mais devagares, entendeu? Boa noite a todos. Tem muita gente entrando agora, que legal, né? Eu só quero que vocês avisem também a Neuza e o pessoal do grupo da página da Síndrome do Pânico, tá? Que eu não consegui entrar lá para fazer a live, eu só consegui entrar aqui hoje, né? No meu perfil, tá bom, gente? Então, hoje eu estou respondendo várias perguntas, né? Que as pessoas me colocaram, tá? A Regiane também, não sei se ela está aqui hoje, acho que ela ainda não entrou. Ela perguntou, mas ela não respondeu a minha pergunta. Eu falei, gente, eu ia responder tudo hoje na live, né? E ela justamente me perguntou a respeito da cura. Se existe cura? Tem cura sim, sabe? Eu acho que vocês precisam começar a acreditar nisso. Eu acho que vocês precisam começar a trabalhar para vocês realmente se curarem, né? E o dia que vocês vão conseguir se curar é o dia que vocês vão enfrentar ansiedade normal, estresse normal, sem angústia, e não vão precisar tomar mais medicação lá na frente. É isso que vocês precisam entender, né? Então, tem gente que também me perguntou o seguinte: de repente, sei lá, fiz tratamento por um bom tempo, né? Tomei medicação.
e de repente, sei lá, voltou. Mas se voltou, é porque alguma coisa não foi bem trabalhada lá atrás. Então não adianta a gente colocar o peso só na medicação. Se voltou, então algum comportamento ainda não está legal, não está equilibrado. Então precisa fazer o quê? Uma autoanálise para ela ter um entendimento de por que eu estou agindo da mesma forma. Então são comportamentos às vezes recorrentes, são comportamentos às vezes inadequados que a gente faz frente a essas situações de estresse e de problemas que a gente passa na vida. É isso que a gente precisa começar a modificar. Importantíssimo também, gente, a gente trabalhar o quê? Os pensamentos positivos. Quanto mais a gente trabalha os pensamentos positivos, mais equilíbrio no cérebro a gente vai tendo. A gente não percebe isso. Mas a gente libera mais a dopamina, libera mais a endorfina, são sensações de prazer, de relaxamento que a gente tem no corpo, né? De repente, a gente começa a equilibrar mais a serotonina, que equilibra mais o nosso humor, a gente fica mais feliz, a gente consegue enfrentar as coisas com mais leveza. Porque na vida, todo mundo passa por problemas, né? E problemas, às vezes, muito mais graves, muito mais sérios. Cada um sabe aonde pesa mais, né? Cada um sabe realmente qual é a dificuldade maior que está passando na vida. E é isso que a gente precisa entender e respeitar o próximo também, né? Às vezes o que eu vejo, gente, é muita gente tem desrespeito, sabe? Da pessoa falar, mas eu não tô bem, ou eu tô deprimida, eu tô com uma depressão, não consigo sair da cama, né? Eu não consigo ver colorido na vida, eu não consigo realmente fazer mais nada na minha vida, eu tô entregue, sabe? E as pessoas não entenderem isso. Isso são transtornos, né? São os transtornos mentais que a gente vai adquirindo na vida. Conforme o quê? Conforme a dificuldade que cada um tem de enfrentar essas situações. Então a gente vai adquirindo vários transtornos mentais. Isso é muito normal para todo mundo. E uma coisa que eu falo para vocês, ninguém é perfeito. Que bom, né? Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, né? Que todo mundo quer ser perfeito. Mas ninguém é perfeito. O único perfeito está lá em cima, né? Deus. Né? Nós somos seres humanos imperfeitos que a gente está aprendendo dia a dia. A gente está aprendendo com nossos erros, a gente está aprendendo com, às vezes, tensões, ansiedades que a gente passa na vida, o estresse diário que a gente passa na vida. Quantas pessoas aqui no trabalho têm dificuldades, às vezes um chefe muito, sabe, controlador, um chefe que às vezes não respeita, né, os funcionários. Quanta gente às vezes não tem dificuldade também profissionalmente, né? E como lidar com tudo isso? Porque vocês passam a maior parte do tempo aonde? É no trabalho. Né? Vocês passam muito pouco do tempo com a família, com lazer. Né? Então, isso que vocês precisam também começar a entender. Tá, se eu tenho esse trabalho às vezes difícil, se realmente é um chefe realmente controlador, é um chefe que realmente não respeita, né, os funcionários, como eu devo lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila, que eu não somatize no meu corpo, que eu não jogue essa atenção para o meu corpo. Então, de repente, eu não vou ter uma gastrite, eu não vou ter um problema no intestino, eu não vou ter uma enxaqueca, às vezes uma dor de cabeça. É isso que vocês precisam começar a modificar, né? E, de repente, começar a entender que vocês precisam também ter lazer, fazer coisas sagradas. Por exemplo, final de semana, passeia com a família, dá, se ai, não dá para passear, dá uma volta no quarteirão, sabe? Procura assim ficar mais entre a família, ouvir mais seus filhos, ouvir mais a esposa, ouvir mais o marido, que são coisas que a gente vai perdendo no dia a dia. Acho que conforme a gente vai virando, né, vai entrando nessa sociedade ansiosa, essa sociedade que vai minando as pessoas. É uma sociedade que vai criando muita doença. É uma sociedade que não respeita as pessoas. A gente vê pelos políticos, né? A gente está numa sociedade que a gente não é respeitado, né? Os nossos direitos a gente não é respeitado. Né? Você vê assim, pessoas que estão ali trabalhando honestamente todos os dias, passando tensão, passando estresse, e esses políticos aí roubando na cara dura, né? Roubando nosso dinheiro, isso que é o pior, né? Roubando e achando que isso está tudo tranquilo, que isso está tudo normal. Então a gente
Se a gente for parar para analisar, gente, a gente está numa sociedade doentia. Uma sociedade que vai gerando muito mais ansiedade nas pessoas. Uma sociedade que vai gerando muito mais estresse. Quantas pessoas estão desempregadas nesse momento? Quantas pessoas estão tendo dificuldades terríveis, às vezes, e não conseguem nem pagar as contas do dia a dia? Então, isso emocionalmente vai minando a mente das pessoas, né? Vai realmente gerando muito mais transtornos, muito mais transtorno do pânico, muito mais depressão, muito mais ansiedade. Então, uma coisa que seria legal também aqui passar para vocês, vamos ser multiplicadores de coisas boas, vamos dar as mãos, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar o próximo. Né? Se os políticos não fazem isso pela gente, vamos fazer de acordo com o que a gente está vivendo, né? Com a família, né? Com os amigos ali próximos, vamos ajudar, vamos falar palavras boas, ao invés da gente ficar só, às vezes reclamando, né? Ah, eu estou sentindo isso, mas eu estou com uma pontada no coração, uma pontada na cabeça. Não, vamos falar coisas boas para os outros, vamos colocar posts que realmente elevem as pessoas. Colocar posts de superação, gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já superaram coisas muito difíceis. Conseguiram isso. Então é importante realmente vocês colocarem isso. A internet, acho que veio para ajudar também as pessoas, para ajudar uma a outra, a gente fazer um grupo de autoajuda, né, que eu faço também na minha ONG, né, que tem muita gente às vezes não sabe, eu tenho uma ONG que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, né, que na verdade a gente atende essas pessoas com esse problema, a gente atende também os familiares, né, e até vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu já ganhei até uma comenda a respeito desse trabalho, né? Que eu faço para a sociedade. Então, acho que é legal isso, sabe? A gente está ajudando as pessoas. Quanto mais a gente ajudar, a gente ser multiplicador, a gente vai estar fazendo com que a sociedade se transforme. É uma sociedade que a gente está trabalhando dia a dia, né? Se os políticos não fazem isso, vamos nós fazermos. Vamos nós realmente criar uma sociedade de saúde, uma sociedade onde a gente aprenda a conviver com as outras pessoas, a gente aprenda a ser paciente, a gente aprenda a ter mais compreensão, mais resiliência, a gente aprenda realmente a dar a mão para o outro que está precisando e não às vezes criticar. O que eu percebo às vezes também nos grupos é um criticando o outro. Gente, não pode fazer isso. Cada pessoa tem um problema mais sério do que o outro. A gente precisa respeitar isso. Né? A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. A gente não sabe as dificuldades que essa pessoa está tendo. Então, vamos ter compreensão. Ao invés de a gente realmente colocar comentários, um criticando o outro, não. Tem que falar, olha, você vai superar. Olha, eu já passei por uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu consegui lidar com isso, você também vai conseguir. Então, eu coloco uma proposta aqui para vocês, né? Vamos fazer uma multiplicação de sementes de saúde. Começar a falar coisas boas. Começar a colocar só posts agradáveis e não só falando dos sintomas. Quanto mais a gente ficar em função do sintoma do nosso corpo, menos vocês vão encontrar cura. Menos vocês vão se sentir realmente mais equilibrados e menos vocês vão ter mais saúde, gente. Precisa modificar essa forma de encarar a vida, a forma de encarar até o tratamento. Ajudar, de repente, o psicólogo que tá fazendo a terapia com vocês, trabalhar em função disso com o psicólogo, sair daquele processo só de reclamar e só de falar dos sintomas e de realmente falar, não, deixa eu buscar outras alternativas, deixa eu ver uma outra forma de eu sentir melhor, é dia a dia. O aprendizado tem que ser dia a dia, gente. Não adianta, não é só uma vez. Uma coisa que eu sempre falo para até meus pacientes. Aqui é uma vez por semana no consultório, mas a terapia continua lá fora. São todos os dias. É vocês com vocês mesmos. É vocês realmente aprendendo a lidar com as coisas de uma outra forma e buscando isso. Tendo determinação, eu sei que é difícil.
Muita gente já chegou para mim e falou assim, mas Rosane, eu não consigo sair de casa, né? Tem os atendimentos online também para a pessoa conseguir sair de casa, né? De repente, assim, não só eu faço também, mas tem vários profissionais que tem que ser regulamentado de novo, ó, falo outra vez para vocês, tá? Tem que ser regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Se não tiver o selo no site, não façam atendimento online com esse profissional, porque ele não está habilitado pelo Conselho Federal de Psicologia. E isso é muito grave, gente. Eu vejo muitos profissionais que não têm habilitação nenhuma e estão fazendo coisas, às vezes, que, nossa, a gente fica com os cabelinhos em pé. A gente que tem mais de 34 anos de trabalho, a gente fica, às vezes, né, abismada com coisas que a gente escuta. Então, tenham cuidado também da forma de vocês procurarem esses profissionais, né? Como eu falei para vocês, entre no Conselho Regional de Psicologia, verifique o CRP, se a pessoa está habilitada, se ela tem condição realmente de te ajudar, tá? E vão também atrás de psiquiatras. Tem muita gente, mas Rosane, eu não consigo. Tem, às vezes, os atendimentos, eu sei que é difícil, gente. Tem os atendimentos no CAPS também, né? Os psiquiatras, procurem, né, esses psiquiatras. Gente que às vezes não tem condição de pagar um convênio, né? De repente, sei lá, perdeu o emprego, não tem mais essa condição, vai atrás desses profissionais, de repente terapia, né? A pessoa às vezes não está tendo muita condição, vai atrás de profissionais que fazem terapia nas faculdades, em clínicas de faculdade. Agora, assim, uma coisa que eu falo para vocês, gente, esse negócio, tem muita gente que procura, que eu vejo isso. Ah, eu vou lá naquele profissional que está fazendo um precinho, sabe, camarada, né? Gente, tome muito cuidado, né? Eu acho que assim, profissional que é habilitado, ele estudou 5 anos, tá? Ele tem realmente um credencial para estar atendendo vocês. Trabalhar com a mente das pessoas é muito difícil, não é qualquer profissional que faz isso e que consegue. Às vezes tem profissional que prejudica mais a pessoa do que outra coisa. Então vocês têm que ter muito cuidado e critério também para vocês procurarem a ajuda adequada, com psiquiatra, com psicólogo, né? E confiar também no tratamento, porque eu percebo muita gente que fala, mas sei lá, eu comecei com 17 anos o tratamento, hoje eu tô com 33 e ainda tô com pânico, né? Ou eu tô com depressão. De repente, tá, mas o que aconteceu nesses anos todos? Será que você fez um tratamento adequado? Será que realmente você trabalhou na terapia as mudanças de pensamento e as mudanças de comportamento? Isso que eu acho que é o mais difícil na vida, gente. Tomar medicação tá ali. A gente vai lá, toma medicação no horário e pronto, acabou. A gente precisa pensar. A gente precisa fazer uma autoavaliação. O que eu fiz com a minha vida? Como é que eu era no passado? Por que eu cheguei no ponto que eu estou? O que aconteceu na minha vida para eu chegar nesse ponto? Então, isso que é o mais difícil, a gente fazer essa autoavaliação. Por isso que muita gente tem medo de fazer terapia, né? Por quê? Porque de repente vai começar a perceber coisas que às vezes não são muito legais, né? Que a gente fez lá atrás. Ou a gente às vezes vai perceber quantas coisas boas que a gente fez, tem características da personalidade que a gente não precisa mudar absolutamente nada. O que a gente faz? A gente tem que melhorar, né? Fazer um alinhavo nessas características da personalidade. Que é isso, a pessoa vai se conhecendo, vai se sentindo mais segura, vai se sentindo mais feliz, né? Vai se sentindo mais proativa no trabalho, vai ser uma pessoa que vai trabalhar bastante resiliência, né? Que a pessoa realmente ela vai ter esse equilíbrio mental, então ela vai conseguir realmente ser uma ótima profissional. E é isso que vocês precisam aprender a fazer essa autoavaliação, é dia a dia. E não indo no Google. Doutor Google não existe. Doutor Google tira da cabeça, gente. O que eu percebo é isso. Muita gente... Ah, tô com sintomas, sei lá, pontada no coração. Vai lá, coloca lá no Doutor Google. Vai ouvir um monte de coisas erradas. Talvez coisas certas também. Mas precisa fazer uma avaliação. Tudo que a gente lê na internet não é verdade absoluta. A gente tem que pesquisar, a gente tem que ser que nem jornalista, tem que ir atrás, tem que pesquisar a fonte, tem que ver se aquele profissional é um profissional sério daquilo que ele está falando, se ele sabe realmente, se ele tem competência para estar falando aquilo. Porque senão a gente vai no Dr. Google ali
meu, né, a gente vai ouvir coisas terríveis. Aí o que vai acontecendo? Ah, então tá, pontada no coração. Ah, então pode ser que eu tô tendo um infarto. Aí eu já começo a ficar ansiosa. Aí começa o quê? Da dormência no braço. Lógico, né? Porque minha ansiedade já tá acima do normal, tá? Aí, de repente, minha respiração começa a ficar ofegante. Então, é uma série de sintomas que a gente vai sentindo e vai aumentando, a ponto da gente ficar naquela angústia, naquele desespero. Então, é isso que a gente precisa modificar. Não vão mais atrás de respostas no Dr. Google. Procurem profissionais habilitados para isso. E muita gente chega aqui e fala assim: ah, mas tomar essa medicação aí vai me ajudar, mas o outro está tomando outro, eu vou correr atrás do outro para ver se a outra medicação é melhor. Gente, confiem nos seus médicos. Eles estudaram muito mais de 6 anos para eles darem realmente a medicação para vocês. Se vocês não estão contentes, conversa, fala, olha, não estou gostando, eu estou tendo crise. Ah, eu acho que de repente, sei lá, não pode mudar a medicação, alguma coisa assim. Conversem com os médicos. Eles que são realmente os mais importantes para conversarem com vocês. Muita gente me pergunta de medicação. Lógico, a gente mais de 34 anos, a gente sabe de todas as medicações para esses tratamentos. Mas quem realmente tem que falar com vocês são os médicos. Então, vocês precisam confiar. E o que é mais importante, tem que começar o tratamento e ir até o fim. O que eu percebo é muita gente começando o tratamento e parando, às vezes até no início, nem na metade. Ah, eu não me senti bem com esse remédio, aí eu vou largar, não vou fazer mais. Nossa, mas o outro lá tá fazendo isso, então realmente vou começar outro tratamento. Se a gente for para analisar, gente, de uma maneira crua a situação, a pessoa às vezes vai passar 10 anos fazendo vários tratamentos médicos e de repente a terapia também é a mesma coisa, tá, gente? De repente a pessoa começa a trabalhar coisas que ela não está com vontade de ouvir, né? Lógico, né? A terapia não são só flores, não é que a pessoa vem aqui e vai ouvir só coisas boas. Vai ouvir, poxa, mas vamos modificar alguns comportamentos? Vamos conseguir trabalhar melhor isso? Né? Aí a pessoa chega e fala, não, não gostei. Aí para a terapia e começa uma outra. Aí não gostou, para a terapia, falou alguma coisa que não gostou. Então, de repente, na hora que vai trabalhar as questões que são mais profundas, que a pessoa realmente vai conseguir se curar a partir desse momento, para a terapia e vai começar uma outra terapia. Não adianta nada, é jogar dinheiro fora. Eu falo isso, assim, que eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu não estou aqui para falar, né, só coisas boas. Eu estou aqui para informar vocês, né, do que é cada transtorno. Então, são transtornos sérios? São. Precisa de tratamento? Precisa. Precisa buscar ajuda? Precisa, gente. Não é só aqui conversando na internet, não. A gente tem que ir atrás dos profissionais. Quem tem convênio vai atrás desses profissionais, quem não tem vai atrás de postos de saúde, clínicas de faculdade, né? A minha ONG também, ela está aberta para vocês. De repente, a gente faz grupos de autoajuda também, tá? Então, nesses grupos de autoajuda, as pessoas fazem um trabalho durante 2 meses, né? Uma vez por semana, em grupo, tá? Então, ela está aberta também para vocês, né? Vocês podem colocar os seus e-mails aqui, enviar e-mail para mim, que acho que fica mais fácil, né? Que muita gente procura, né? Então, assim, coloca os e-mails, depois eu entro em contato, a pessoa vai fazer, passar em entrevista, vai fazer um diagnóstico. Muita gente também me perguntou, ah, mas como é que eu faço para fazer o diagnóstico? Tem que ir no psiquiatra para fazer o diagnóstico. Tem profissionais, por exemplo, eu como psicóloga, eu faço o diagnóstico, mas eu já tenho uma experiência de mais de 34 anos, tá? Então, vocês têm que procurar realmente um diagnóstico primeiro correto. A partir do momento que você tem um diagnóstico correto, aí sim você está meio caminho andado para você fazer um tratamento adequado, tá? Então, de repente, por exemplo, até a pessoa que está em depressão, né? Então, vamos ajudar também essa pessoa. Né? Na depressão, tem pessoas que não conseguem nem levantar da cama. Né? Tem gente que não tem vontade de comer, tem gente que não tem, às vezes, até aquela vontade de tomar um banho. Né? Não consegue nem falar no telefone. Então, acho que assim, vamos ali, vamos ajudar essa pessoa. Né? Esse mês, né, é o mês amarelo, né, a respeito do suicídio, a gente tem que estar ajudando as pessoas, né, e não só falando, colocando, tem muita gente que às vezes coloca, né, o post, eu vou me matar, isso, aquilo. Acho que em primeiro lugar, gente,
a gente tem que conversar com as pessoas mais próximas. Quando a pessoa está se sentindo muito aflita, muito angustiada, converse em primeiro lugar com a sua família. Acho que a família é o ponto de apoio para vocês, né? As pessoas estão ali realmente e elas podem te ajudar e podem também te levar, né, a fazer um tratamento. Tem o CVV também. O CVV, né, depois aí acho que a Neuza até colocou também no grupo, o telefone. Quando a pessoa está muito angustiada, liga também. Tem profissionais habilitados também para estarem conversando com vocês. Então, eu acho que assim, nesse momento dessa sociedade que a gente está passando, que a gente está conversando, que é uma sociedade que vai gerando muito mais doença nas pessoas, muito mais transtornos mentais, a gente precisa do quê? De ajuda. Só que essa ajuda não é simplesmente colocar um post ali, eu vou me matar, tchau, eu vou embora. Não é assim, gente. Sabe? Liga para o CVV, conversa com esses profissionais, conversa em primeiro lugar com as pessoas dentro da sua família. Depois vai buscar uma ajuda necessária, vai buscar uma terapia, vai buscar realmente um tratamento psiquiátrico. Isso não é nenhum desmerecimento. Eu vejo até hoje gente com, vamos dizer assim, dificuldade. Mas, né, psiquiatra é coisa de louco. E na terapia é coisa de louco. Não, gente. Se todos nós tivéssemos essa condição de ter esses tratamentos desde criança, ninguém estaria aqui me ouvindo. Entenderam? Ninguém ia ter transtornos mentais, a gente ia fazer um trabalho preventivo, né? Isso que é importante, a gente começar isso com as crianças, nas escolas, isso que deveria ser o mais importante, tá? De repente, tem muita gente aqui também que me perguntou a respeito de técnicas, para de repente, na hora da crise do pânico, ou de repente de fazer um trabalho preventivo, tem uma técnica que eu utilizo, que chama-se treinamento autógeno. Autógeno quer dizer origem em si mesmo, uma autoindução que a pessoa também vai estar aprendendo. É uma técnica alemã que foi um médico que chamava Dr. Schutz. Ele apresentou essa técnica antes de 1926, tá? Existem vários livros a respeito. Então, o que eu fiz com essa técnica do Dr. Schutz? Eu desenvolvi mais durante esses mais de 34 anos de trabalho com meus pacientes. Então, a pessoa, por exemplo, aqui conversando, ela vai estar mentalizando esses comandos no cérebro. São comandos onde a pessoa vai ter o controle do batimento cardíaco, o controle da pressão arterial, o controle da circulação sanguínea, né, o controle da respiração. Então, isso é extremamente importante para a pessoa que é ansiosa, é muito importante para a pessoa que tem, de repente, um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, ou, de repente, a pessoa que está passando por estresse, né? Então, essa técnica do treinamento autógeno, ela faz com que a pessoa consiga equilibrar a imunidade do seu corpo, não só ter o controle emocional e físico, mas de uma maneira saudável, mas a imunidade do corpo também a pessoa vai adquirindo, tá? Se vocês quiserem mais a respeito desse trabalho que eu faço, eu posso colocar depois também o meu site, né? Que eu dou também um curso só. Às vezes tem muita gente que fala, mas eu estou fazendo um trabalho, né? Já faço terapia, não tem problema. Você pode fazer até o curso. Esse curso eu dou em 5 aulas. Então, tem material didático, tem uma apostila para que a pessoa tenha um entendimento do que é cada comando que é enviado para o cérebro. É trabalhado musculatura, a circulação sanguínea, a região da respiração, do batimento cardíaco e é trabalhada a cabeça também, tá? Então, essa apostila, a pessoa tem toda essa parte teórica. E tem um CD de áudio, onde a pessoa ela vai estar ouvindo todos os dias. Então, são exercícios que ela vai estar ouvindo, repetitivos todos os dias, onde ela vai adquirir total controle sobre a mente e sobre o corpo também. E na hora também da crise do pânico. E fazer até um trabalho preventivo, para que a pessoa realmente não tenha transtornos, tá? Então, se vocês quiserem, depois eu coloco aqui o site, tá? Para vocês realmente conseguirem ter mais conhecimento, né, a respeito. Ô Sandra, aqui você está me falando, quando vou à minha terapia, entro e ela só pergunta como estou. Sandra, converse com a sua psicóloga, Sandra, não é assim, né? Eu acho que às vezes assim, a terapia, tem muitos profissionais às vezes que cada profissional tem uma conduta diferente, né? Tem profissionais que são mais, não falam tanto, seguem algumas linhas que a gente fala, são técnicas dentro da psicologia.
Tem profissionais que falam mais, que dão devolutiva, que conversam com o paciente, né? Então, assim, se você tá indo nessa terapia e está acontecendo isso, converse com a psicóloga. Fale para ela, fale assim, eu gostaria que você falasse o que está acontecendo, me ajudasse, olha, eu estou, né, mais com esses problemas, entendeu? Então faça isso, sabe? Não é por causa disso que você vai parar também a terapia, tá, Sandra? Oi, Viviane. Eu tive com 15 anos, mas entrei com medicamento com 23. E até hoje não consigo viver sem um antidepressivo e estou com 42 anos. Então, Viviane, eu não sei se você faz terapia, porque não. Uma coisa que eu estava falando aqui para vocês, tá, gente? Não adianta só tomar medicação. Tem que fazer terapia. Por quê? Porque você tem que modificar a forma do seu pensamento. Você tem que modificar o seu comportamento. Eu tenho certeza que você vai se curar, tá? Se você conseguir fazer isso, Viviane, você vai estar aqui um dia dando um depoimento. E isso que eu também. Eu sempre falo para vocês. Eu sei que às vezes tem gente que fica com vergonha de falar, né? Mas, gente, coloque depoimentos de cura, coloque depoimentos como a Neuza faz, né? Eu acho maravilhoso o trabalho dela. A gente se conhece desde o Orkut, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, coloque os depoimentos cada vez mais, sabe? Porque isso vai ajudando os outros. É isso que eu falo para vocês. A gente vai ser multiplicadores do quê? De sementes de saúde. A gente vai germinar vida, saúde nas pessoas. Não só na gente, mas nas outras pessoas também. É isso que a gente tem que fazer, tá? E colocar esses depoimentos de cura, de superação. Que esses depoimentos de superação são extremamente importantes para vocês. Não é só falar de postos e sintomas, que eu mais vejo em vocês é vocês colocarem sobre isso. Não vai adiantar, não vai melhorar. É isso que vocês têm que entender. Oi, Nelly, boa noite. Tudo bom? Quem quiser colocar mais perguntas aqui, tá? Pode colocar. Deixa eu ver aqui. Viviane, sobre o frontal, eu tomo, estou viciada nele e está sendo difícil tirar. As crises de abstinência é horrível. Na verdade, por isso que eu falo, gente, os médicos, eles estudaram para isso, gente. Não adianta a gente retirar a medicação por conta. Quem retira a medicação por conta, o que eu vejo mais as pessoas fazerem isso, mas eu tô melhor, para que eu vou ficar tomando remédio? Eu mesmo vou tirar. Gente, não façam isso, né? Vocês vão ter uma crise muito mais forte. E lógico, a abstinência eu sei que é complicada, Viviane, né? Por isso que você tem que estar fazendo um trabalho com terapia para estar te ajudando na retirada da medicação também, para você se sentir fortalecida, para você se sentir segura, entendeu? Nessa retirada da medicação. Márcia, eu acredito na cura, não nascemos com isso. Isso mesmo, Márcia. Parabéns, é assim que a gente tem que estar pensando, né? Não, a gente não nasce com isso, gente. Tem muitos estudos a respeito, né? De que geneticamente 31% dos parentes de primeiro grau às vezes tiveram. A gente tem que entender o seguinte: se vocês viveram numa família ansiosa, numa família que às vezes a mãe é controladora, vamos parar para pensar. Vocês são os melhores pessoas para analisarem a situação. Às vezes um pai muito controlador, uma mãe muito exigente, às vezes um pai muito exigente. O que vocês acham que vocês vão ser quando vocês crescerem? Vão gerando o quê? Uma ansiedade e uma cobrança muito grande, gente. É aí que a gente começa a ter esse entendimento de por que eu estou me sentindo mal, por que realmente eu cheguei até aqui. É isso que vocês têm que não só entender, mas começar a modificar a forma como vocês encaram a vida. Conforme vocês modificarem dia a dia, como vocês estão pensando e como vocês estão agindo, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui colocando depoimentos de cura, depoimentos de superação, depoimentos assim de coisas terríveis que aconteceram lá atrás e que hoje em dia vocês conseguem falar totalmente ao contrário. E que de repente uma pessoa que está começando agora precisa ouvir isso também, vocês concordam? Né? Geralmente muita gente aqui só ouviu coisa ruim, né? Só ouviu posts falando, ai, nossa, eu tomei remédio, nossa, piorei, nossa, sabe, eu estou numa angústia tremenda. Isso não ajuda nada, né? A gente precisa colocar posts que enaltecem realmente as pessoas.
Se alguém quiser colocar mais perguntas aqui, também fora as outras que eu estou respondendo, tá, gente? Pode colocar. Diane, muito ansiosa, crise de ansiedade. Então, Diane, o que você tem que fazer? Trabalha com o seu profissional, com a sua psicóloga, o seu psicólogo, entendeu? Vai fazer um tratamento psiquiátrico também para você diminuir essa ansiedade, tá? Você trabalhar essas características da personalidade que vão gerando esses transtornos. Por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista, uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que é workaholic, né? Aquela pessoa que precisa fazer tudo perfeito no trabalho. Isso é um desgaste imenso. Para a empresa é ótimo, né, gente? Vocês trabalham, workaholic para a empresa não é bom, né? Mas e o desgaste, a saúde de vocês, para onde vai? Então é isso que precisa modificar no processo da terapia, tá? E aí, com certeza, você melhorando essas características da personalidade, você vai conseguindo lidar com essas situações de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais segura, mais equilibrada, tá? Stephanie, olá, boa noite. Gostaria de saber se a candidíase está relacionada a transtornos mentais, como a TAG, depressão, que é o meu caso. Sabe o que acontece? Às vezes, Stephanie, tem muitos ginecologistas que falam, a pessoa às vezes muito ansiosa, né? A pessoa às vezes tem essa candidíase recorrente, né? Então, o que a gente precisa entender? O estresse gera várias doenças no nosso corpo, tá? Então, conforme a gente tem que trabalhar muito o nosso cérebro, por isso que, assim, para todos os meus pacientes, eu ensino essa técnica do treinamento autógeno, porque ele vai estar equilibrando também a imunidade do corpo. Vocês equilibrando a imunidade do corpo, aí você vai tendo menos doenças físicas, que a gente chama das doenças psicossomáticas, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar muito o nosso cérebro. Começar a pensar coisas boas, pensar coisas positivas. E não chegar e falar assim, olha, não vai dar certo, eu vou começar esse tratamento. Já começa pensando que vai dar tudo errado. Ah, mas esse é o quinto tratamento que eu faço, é o sexto, é o sétimo, não vai dar certo. Se eu começar a pensar que as coisas não vão dar certo, não vão dar mesmo. Porque eu já vou trabalhando com o meu cérebro, já estou condicionando o meu cérebro para que as coisas não deem certo na minha vida. Então é isso que a gente precisa ter esse entendimento, gente. Vamos modificar nossa vida? Vamos. Quando? Agora, né? A partir de hoje, desse exato momento que a gente está aqui, né? Que vocês estão me ouvindo, vamos modificar nossa vida. Vamos modificar nossa vida para melhor. As coisas vão dar certo, sim. Eu vou conseguir superar? Vou sim. E começar a colocar esses pensamentos positivos na nossa mente. Amanhã eu vou acordar melhor? Vou acordar melhor, vou acordar com mais disposição, com mais garra. Vou enfrentar o dia de uma forma mais tranquila. Porque vocês já vão trabalhando com o cérebro de vocês para vocês se sentirem dessa forma, mesmo vocês não acreditando, tá? Oi, Joyce, tudo bom? Gostaria de saber por que depois do pânico existem situações que não dormem como se meu cérebro me protegesse a outras situações. Não? Assim, pelo que eu entendi que você perguntou, que de repente, assim, na verdade, o nosso cérebro, ele é o nosso computador, tá, gente? A gente nasceu com o computador, assim, direitinho, né? Com o passar dos anos, a gente vai ficando um pouquinho, né, deficiente no nosso cérebro. O que acontece nas nossas deficiências? A gente vai tendo mecanismos de defesa frente a situações de estresse e dificuldades que a gente passa na vida. Só que esses mecanismos de defesa, às vezes, são acima do normal. Por isso que a gente vai adquirindo o quê? Os nossos transtornos mentais, tá? Então, quanto mais você trabalhar com o teu cérebro, quanto mais equilíbrio vocês vão estar adquirindo no cérebro, tem gente que também me perguntou a respeito de insônia. Gente, eu acho que assim, essa questão da gente dormir, essa coisa de ficar no celular antes de dormir é a pior coisa que existe. Nosso cérebro ele começa a ficar muito acelerado. A gente precisa de um tempo para a gente diminuir a nossa ansiedade e a nossa tensão no dia a dia também, né? Então, assim, na hora de dormir, procurem dormir sempre no mesmo horário. Procurem deixar ou o quarto escuro para a gente liberar mais melatonina, né? Que vai ajudar realmente no nosso sono, um sono mais reparador, tá? De repente eu coloco uma música de fundo, né? Uma música mais calma, mais tranquila. Comecem a fazer um hábito diferente para vocês dormirem.
Porque à noite tem muita gente que fica só batendo papo de coisas ruins, né? Dos sintomas. Então, quanto mais vocês falarem isso à noite, o que vai acontecendo? Vocês vão ficar com menos vontade de dormir. A insônia vai aumentando cada vez mais também, tá? Então, assim, até o treinamento autógeno ele ajuda bastante também no sono, para a pessoa ter um sono reparador. Não adianta a pessoa dormir 8 horas e dormir tensa, dura, né? Vai acordar pior ainda, né? Com dores no corpo também, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Oi, Mário, tudo bom? Tenho toque de ter doença. Se me der dor de cabeça, penso que é tumor. Então, o que acontece, Mário? De repente, não é nem toque você tem uma hipocondria, né? Porque a hipocondria acontece isso, a gente começa a ficar muito propenso a só pensar em doenças, né? Deu uma pontada na cabeça, eu vou ter um derrame. Eu vou ter, sei lá, deu uma dor na nuca. Então isso daí de repente é um problema mais sério. Então a gente sempre vai em função do quê? Do lado ruim, do lado negativo no nosso cérebro, entendeu? Então por isso que é importante, Mário, você também fazer uma terapia para você trabalhar todas essas questões, tá? Para você realmente entender por que você está tendo esses pensamentos de doenças, esses pensamentos de hipocondria, né? Que a gente vai gerando muito. E dentro do pânico, isso é uma das complicações que existem, tá? A pessoa vai tendo realmente hipocondria, então ela fica muito em função de doenças, fica muito em função dos sintomas, das coisas ruins que acontecem no corpo. Quem quiser perguntar mais, tá, gente? Sandra, preciso rever meu tipo de terapia, pois não percebo uma linha. Não, Sandra, você pode perguntar para a sua profissional, entendeu? Cada profissional tem uma linha específica. Eu acho assim, eu, sinceramente, né? Nesses mais 34 anos de trabalho, eu não sigo só uma linha, eu não sigo só uma técnica, porque às vezes não adianta. Depende muito do diagnóstico do paciente. Dependendo do diagnóstico, aí a gente faz várias técnicas para que essa pessoa realmente ela tenha um efeito mais rápido, ela consiga sair desse processo realmente de angústia, de dor que às vezes a pessoa está sentindo. Em primeiro lugar, tem que ser um pronto-socorro para a pessoa se sentir bem, para depois realmente trabalhar mais a fundo para realmente modificar alguns comportamentos que não são adequados, né? Então, eu utilizo várias linhas, eu utilizo a linha analítica, eu faço a terapia cognitiva comportamental, eu trabalho com hipnose, também com regressão, eu trabalho também com treinamento autógeno. Então, assim, hoje em dia a gente tem que fazer uma mescla de linhas, uma mescla de técnicas, porque hoje as pessoas, né, a ansiedade faz com que as pessoas queiram resultados para ontem, né? Muita gente chega no meu consultório e fala, e aí, quando é que eu vou embora, né? Quando é que você vai me dar alta? E a gente precisa também entender que tem todo um processo, gente. Tem que trabalhar desde a infância, adolescência até a fase adulta. Não é só trabalhar o aqui e agora, só o presente. Oi, Sandra, muito esclarecedor. Que bom, né? Que bom que pelo menos eu tô aqui, né, ajudando vocês, né, gente? Tento pelo menos uma vez por semana, né, da gente estar sempre agendando aqui para a gente estar conversando e eu ajudar vocês, né, da melhor maneira possível, para que vocês esclareçam suas dúvidas e vocês consigam realmente buscar o tratamento adequado, tá? Então vamos tentar fazer isso, né? Estou tentando já fazer esses encontros desde julho. E vamos tentar fazer uma vez por semana. Geralmente, assim, aí eu falo para vocês, né? O dia, geralmente das 18 às 19 horas que a gente faz esse trabalho, tá? De eu estar aqui conversando com vocês. Eu sei que é muito pouco, né? Uma hora só, mas pelo menos assim, é uma questão de, né, de eu estar esclarecendo algumas dúvidas para vocês, né? De eu estar dando algumas informações para que vocês busquem com seus profissionais, com seus psicólogos, né? Buscar tratamento, gente. Eu vejo muitas pessoas que entraram também e que ainda não estão fazendo tratamento. Então, uma coisa que é importante, primeiro vai buscar um diagnóstico, veja realmente esse diagnóstico e a partir do diagnóstico aí você faz o tratamento com a terapia, faz o tratamento também com o psiquiatra. Não tenham medo de tomar medicação. Eu sei que muita gente tem medo, né? De tomar remédio. Quem que gosta de tomar remédio? Mas vamos entender, é uma fase que vocês estão passando que vocês precisam de ajuda para depois realmente vocês aí vão estar mais equilibrados, mais saudáveis, e aí vocês vão ajudar mais as outras pessoas também, né?
Então, ó, eu vou colocar aqui, né, uma proposta para vocês. Eu sempre falo isso toda vez que eu faço a live, mas eu sei que depois algumas pessoas só que fazem, né? Vamos colocar comentários aqui, posts de superação. Posts de pessoas que passaram por situações difíceis e hoje estão em uma outra fase na vida. Isso eu tenho certeza que vai ajudar muito mais as pessoas do que você só falando sobre sintomas e querendo saber sobre medicação, gente. Remédio, repito de novo, conversem com seus psiquiatras, tá? Se tá sentindo algum efeito colateral, vai lá, conversa com seu psiquiatra.